E a gente já tem um entrevistado aqui para falar sobre esse assunto. Recebo aqui João Brandt, secretário de Políticas Digitais do Governo Federal. João, é um prazer contar com você aqui no UOL News para nos ajudar a entender essa situação, as implicações para o governo e para a sociedade. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sakamoto, Cláudio Couto. Temos conosco também Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Raquel, Cláudio, João, seja bem-vindo. Um abraço a todos e todas. E o professor Cláudio Couto, cientista político, que nos dá a honra de participar aqui do UOL News. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, João. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. João, era um embate esperado, na verdade, né? É uma decisão que nos pega um pouco, assim, deixa todo mundo um pouco em suspenso, né? Como é que vai ser? Muita gente usa o X, mas era um embate que já vinha se desenhando entre Moraes e Musk. Que implicações você prevê agora, a partir de agora? Olha, eu acho que a primeira questão que a gente precisa destacar é que a notícia, ela, como você mesmo disse, ela de certa maneira é a mais esperada das últimas semanas. Não esperada no sentido de desejada, esperada no sentido de que ela já estava desenhada, prevista. Acho que a primeira implicação é um ambiente, a carência de uma ferramenta relevante para o debate público. Acho que nenhuma ferramenta com 20 milhões de usuários pode ser considerada irrelevante para o debate público. E nesse sentido, seria muito positivo que a empresa cumprisse as ordens judiciais e pudesse voltar ao ar, né? Vamos lembrar que a gente está falando de uma suspensão, não de um bloqueio permanente, é uma suspensão condicionada ao cumprimento das ordens judiciais e pagamento da multa. Então, acho que aqui a expectativa é a gente entender os próximos passos. Os sinais todos são de que eles não vão cumprir e vão tentar transformar esse num embate de relevância internacional. Acho que vamos ter que entender também como é que a população vai se adaptar, né? Nós temos outros aplicativos que cumprem papel bem parecido, como o Blue Sky, como o Threads, e vamos ter que entender, mas obviamente cada um de nós carrega um tanto de seguidores, de perfis que já segue, que já é seguido, e isso nesse momento não tem portabilidade. Acho que é até uma oportunidade para a gente discutir a interoperabilidade e a portabilidade nas redes sociais. Você quer ir, Léo? Só queria complementar. Você mencionou, Não, pode, Raquel, pode. João, que o ideal fosse que a suspensão fosse temporária, que o X cumprisse com as suas obrigações, mas esse não é o cenário mais provável. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando por quê. Olha, na verdade a suspensão de fato ela é temporária e como você disse, não é o mais provável que eles de fato cumpram a decisão. Porque eu acho que está claro que o Elon Musk resolveu se colocar e se portar como alguém que vai disputar politicamente os rumos de várias democracias consolidadas. Está fazendo isso na União Europeia, está fazendo isso no Reino Unido, está fazendo isso nos Estados Unidos e está fazendo isso no Brasil. E acho que para esse tipo de ação dele, ele precisa estabelecer um antagonismo e está fazendo esse antagonismo de uma maneira, obviamente, espetacularizada, né? Faz isso, inclusive, com sucessivos tweets e etc. Então, não me parece provável que alguém que tem pouco interesse comercial na operação no Brasil e que acha que pode usar esse caso para fazer um embate que vai ter impacto nacional e internacional tenha por interesse simplesmente normalizar a situação. Não me parece que seja do interesse do próprio Elon Musk. O que é curioso, porque a gente poderia pensar que o maior interesse dele é continuar os negócios dele, mas aparentemente, justamente por não ter benefício econômico, ele está optando por outro caminho. Léo. João, boa tarde, né? Obrigado aqui pela presença. É claro que ninguém discute, né? Acho que da importância, né, de redes e de plataformas sociais como o Twitter, assim, para o diálogo público e tudo isso mais. Agora, colocando um pouco em perspectiva, só para entender o impacto disso nos dias seguintes. O Twitter, ele tem 20 milhões, pouco mais de 20 milhões de seguidores, 22 milhões no Brasil, daria mais ou menos 10% da população, um pouco mais, só que contas ativas são 9 milhões, 9 milhões e 800, eu acho, é metade disso, né? E o Twitter, ele é uma rede que ele não é uma rede de massa
de uma maneira, sabe, como são outras redes, como é o próprio WhatsApp, que apesar de não ser uma rede ipsis literi, na prática é uma rede, né? Age como uma rede muitas vezes, ou o Telegram, né? Nesse sentido, tudo bem, você falou também que vamos ver o que vai acontecer, migrar para o Blue Sky, migrar para o Threads, migrar para outras plataformas semelhantes. Mas o, o diálogo público no Brasil, ele acaba sendo prejudicado ou pela experiência que se tem em outras situações, muito rapidamente isso se adapta nesse processo? Porque, como eu falei, o Twitter não é necessariamente a maior rede do país, né? Você tem o Insta é maior, mesmo o moribundo Facebook, entre outras, né? Eu acho que, de fato, nós não estamos falando de um serviço utilizado pela maior parte da população. É um serviço relevante, e acho que a resposta a essa pergunta vai se dar nos próximos dias, acho que nas próximas 72 horas. Acho que temos um problema pela incapacidade de resolver os nossos problemas de uma maneira em que a população não fosse afetada. E acho que essa incapacidade se dá justamente pela opção que a empresa fez em relação né, a não cumprir ordens judiciais. E aí, veja, ela acaba colocando, inclusive, colocou em risco os seus funcionários. No momento em que você fala, eu quero que você seja representante legal da minha empresa no Brasil, mas eu não quero que você cumpra as ordens judiciais que você receber. Então, essa disposição do Elon Musk de colocar os funcionários dele em risco e de fechar o escritório e as operações e, ao fim e ao cabo, de não cumprir algumas decisões judiciais pontuais com os quais ele não concorda, é bastante problemática e acho que nos leva a uma situação de possível substituição mesmo. Talvez a gente possa entender nos próximos dias que o Twitter vai ser simplesmente substituído por outras redes e as pessoas em algumas semanas, meses, vai se reconstituir uma rede, um tecido de seguidores e seguidores, e a vida vai continuar normalmente. Eu coloco isso, na João, verdade. Desculpa, só para colocar. É que eu coloco É, isso, João, porque é o seguinte: que eu parei. Fala, Raquel. não, é porque é o seguinte, entrando nesse ponto que vocês estão falando, a rede não é tão grande assim, não atinge tantos brasileiros, mas ela atinge um público muito qualificado. Tem algumas manifestações de líderes políticos, como o presidente americano, líderes europeus, que a gente fica sabendo pelo X. Essas pessoas vão lá e colocam a sua manifestação. Então, tem notícias que chegam para nós profissionais da comunicação, que chegam para o próprio governo brasileiro através dessa plataforma. E quando a gente pega os países onde a plataforma não funciona, estamos na companhia aí de China, de Irã, de países muito fechados. Não significa um isolamento do Brasil nessa comunicação de líderes globais, João? Olha só, Raquel, acho que você destacou um ponto importante, que é o acesso à informação. Então, acho que neste ponto há um prejuízo posto da dificuldade dos brasileiros acessarem as informações que são postadas internacionalmente no X. A questão de isolamento, eu não acho que seja um problema de uma discussão de isolamento político. Nós estamos vendo essa tensão acontecer em vários países democráticos, e nós estamos vendo, na prática, uma suspensão temporária acontecendo pelo descumprimento de ordem judicial. Acho que é um caso completamente diferente dos exemplos citados, em que na verdade, a suspensão é um bloqueio permanente tomado por decisões ideológicas. Aqui nós estamos falando de uma decisão voltada a simplesmente garantir o respeito à legislação e ordenamento jurídico brasileiros. Não, porque a pergunta que eu ia fazer, inclusive, era um pouco em torno em cima disso, dessa discussão que tinha aberto contigo, com relação à questão da plasticidade da audiência, né? Ou seja, dessa adaptabilidade da audiência brasileira, né? Para outras bases e outros setores, né? A impressão, na verdade, um pouco é que é o seguinte: o Twitter, aí fazendo um pouco não advogado do diabo, mas indo um pouco mais a fundo, se por um lado, como a Raquel colocou, o Twitter ainda é base, você tem muito jornalista, tem muito político, você tem muita liderança lá dentro, por outro lado, aquilo parece uma sala de diversão de Calígula, né? Tipo, o Musk, desde que entrou, ele abriu
a porteira do inferno com relação ao debate público no Twitter. Aquilo, na verdade, você vê foto de bestialismo, você vê imagem de pornografia, de pedofilia, desculpa, você vê imagem de morte, de assassinato, gente ser atropelada, sangue. Tem muita coisa que antes o Twitter era conhecido como ter o melhor sistema de filtragem de conteúdo violento, ódio, agressivo, neonazista, tudo isso mais. E agora simplesmente tudo acontece lá. Então fica parecendo também que, se por um lado, como a Raquel bem colocou, a gente tem lideranças discutindo, troca de informações, por outro lado, parece que você tem um mundaréu de crimes de ódio sendo cometidos simultaneamente, né? Então por isso que a pergunta é uma pergunta, na verdade, difícil, mas por isso que eu pedi essa reflexão, queria também que o João aprofundasse um pouco, que é o seguinte: você tem perdas grandes com o debate público, mas também eu acho que não dá para a gente ignorar que a gente pode ter ganhos também. Deixa eu só, antes do João responder, trazer uma informação da Andressa Matais, nossa colunista. Ela falou com Carlos Baigorri, que é o presidente da Anatel, e ele informa que já recebeu a notificação para tirar o X do ar e que está procedendo com o seu cumprimento. O que significa isso? Para você que está nos assistindo, a Anatel já está notificando as operadoras para que elas retirem a plataforma do ar. Então já foi dado mais um passo. Vocês que estão nos acompanhando, vocês viram a decisão do ministro Alexandre de Moraes notificando, tomando a decisão de tirar o X do ar, e agora a Andressa informa que a Anatel já foi notificada e já está procedendo com o cumprimento da decisão, ou seja, ela já está informando as operadoras e daqui a pouco a rede deve desaparecer aí, deve deixar de funcionar no Brasil. João, por favor. Veja, eu não acho, Léo, que para mim, justamente nós estamos colhendo um pouco os problemas de não ter uma regulação de plataformas no Brasil. A regulação de plataformas, ela estabeleceria regras claras dizendo: você precisa ter sede no Brasil para funcionar, você vai precisar trabalhar para retirada de conteúdos ilegais e, quando notificado, você terá um conjunto de obrigações procedimentais gerais que vão garantir que a legislação brasileira se aplique normalmente. E isso impediria, inclusive, a gente ficar discutindo, eu acho que os problemas da rede social. Não é que impediria, isso diminuiria esse tipo de problema que você está dizendo, que existe na rede social. Eu acho que a gente ficaria com a metade cheia do copo e sem precisar lidar com o problema da metade vazia. Isso permitiria que que o próprio X tivesse capacidade de resposta e de tratamento do seu ponto de vista de maneira diferente, porque uma das coisas que a gente viu acontecer hoje foi o ministro Alexandre de Moraes dizer o seguinte: o X não é parte nas ações. Quem é parte nas ações são aqueles que fizeram aquelas manifestações. Então ele não tem direito a ficar discutindo a decisão, porque ele está sendo simplesmente comunicado de uma decisão que não diz respeito a ele. E eu acho que essa questão, que no fundo nesse momento é verdade, ela tem a ver também com a falta de um regulamento claro. O regulamento claro permitiria que a gente estivesse interpretando o que está acontecendo nesse momento no Brasil à luz de regras claras e não simplesmente de uma interpretação mais geral a partir do Código Civil ou da Constituição. Professor Cláudio Couto, também queria ouvir um pouco o senhor, queria a sua avaliação sobre a suspensão do X no Brasil, principalmente as implicações políticas, porque agora vai se estabelecer uma guerra política entre a esquerda e a direita. É mais uma, né, Raquel? Na realidade, é mais uma batalha de uma longa guerra que vem se travando há bastante tempo. Agora, eu entendo que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela se tornou uma decisão inevitável. Porque, afinal de contas, se você tem uma rede social, como é o caso do X, que vinha reiteradamente e intencionalmente desrespeitando decisões judiciais, afrontando a justiça, inclusive pelas declarações do seu dono, né, que é o Elon Musk, não sobrou outra alternativa, ainda mais depois do fechamento do escritório do X no Brasil, que não ter essa medida drástica de interromper o funcionamento da rede no país. A gente sabe que isso vai acontecer nas próximas horas e ainda há um elemento curioso aí que precisa se ver como é que vai se resolver. Uma das empresas, embora tenha uma parcela ínfima do mercado brasileiro, nem por isso deixa de ser uma parcela importante pelo tipo de alcance que tem. Uma das plataformas que vai ter que também interromper essa distribuição é a Starlink, do próprio Elon Musk, que teve também as suas contas bloqueadas para poder
fazer com que as dívidas, né, relativas a multas do X, né, outra empresa do Elon Musk, fossem pagas. E existe aí uma imensa controvérsia sobre a adequação jurídica ou não de você envolver uma outra empresa, que seria, teoricamente, outro CNPJ, para usar essa expressão, né, e que simplesmente vai ter que arcar com os ônus da outra, simplesmente pelo fato de eles terem o mesmo dono. Então, uma série de juristas estão questionando essa medida. Agora, também parece não haver muito o que fazer, senão isso, porque o que mais resta das empresas do Elon Musk, que é quem está determinando abertamente esse desrespeito à legalidade no Brasil, o que há mais dele aqui que poderia gerar algum tipo de medida como essa? Agora, se a própria Starlink vier em breve a não cumprir também essa medida, mesmo que vai ser o 0, alguma coisa por cento dos usuários de internet no Brasil que usem o Starlink, mas que poderão, consequentemente, acessar o X e sem sequer precisar, no caso dela, né, de usar VPN, aí a gente precisa ver quais vão ser as medidas com relação a Starlink. Se vai aproveitar essa retenção de recursos para também multar a Starlink e aí já vai pegar tudo que tiver naquele caixa, né? Ou se na realidade a gente vai ver logo algum tipo de suspensão da própria Starlink de alguma maneira, que eu não sei como é que se procederia, né? Porque você tem inclusive uma comunicação que é via satélite. E aí como é que você interrompe, se é que dá para interromper, uma comunicação via satélite? Há um outro elemento dessa decisão do ministro Moraes que me parece também muito difícil de ser implementada, essa parte da decisão, que é aquela relativa a proibir as pessoas de usarem VPNs para acessarem as redes. Mas como é que você vai fiscalizar isso? Como é que você vai saber se um cidadão, no meio de 208 milhões de brasileiros, acessou o X usando uma VPN? Há meios para verificar esse tipo de coisa? Até pergunto aí para o João se ele teria condições de nos esclarecer com relação a isso. Me parece uma medida, em grande medida, inócua, que eu não vejo como é que ela poderia ser implementada. Mas o fato é, claro, que a gente vai mesmo para mais uma batalha dessa guerra ideológica entre a extrema-direita, né, e o resto da sociedade brasileira. Eu diria, não é nem mais a esquerda, né, porque não dá nem para colocar o ministro Alexandre de Moraes no campo da esquerda, por exemplo. Né, muito pelo contrário, ele é, a gente sabidamente e declaradamente, uma pessoa de perfil mais conservador. Mas é uma batalha entre esse campo da extrema-direita e o resto da sociedade brasileira, ou pelo menos a parte, eu diria, mais civilizada da sociedade brasileira. É esse embate que está se travando. Isso sem entrar no mérito, e a gente poderia depois também falar disso, de eventuais excessos que, em certas decisões, o ministro Alexandre de Moraes possa estar tendo. Como eu me referi a essa batalha entre esquerda e direita, eu nem me referi ao Moraes, professor, eu me referi às implicações que isso vai ter nas eleições municipais. Mas já já a gente fala disso, porque eu acho que a pergunta que o senhor jogou para o João é muito boa. João, essa questão da VPN, a multa que o ministro estabelece de R$50 mil para quem utilizar a VPN, faz sentido? Primeiro, faz sentido penalizar o usuário que já perdeu essa plataforma de comunicação, então colocar ainda uma penalização extra, ó, tá ali, gente, na decisão do ministro. Aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas que recorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPNs, Virtual Private Network, sem prejuízo às demais sanções civis e criminais na forma da lei. Então, a minha pergunta, João, é essa: se faz sentido você dar essa dupla penalização para o usuário, ele já está sendo penalizado porque a plataforma está saindo do ar, perde esse meio de comunicação, e se tem como fiscalizar, como o professor Cláudio Couto estava questionando. Não, Raquel, eu acho que esse tipo é uma tentativa que ele faz de tornar efetiva ou 100% efetiva o efeito da sua decisão. Isso já tinha aparecido em outros, acho que na decisão do Telegram, se não me engano, eu já não, acho que sim, que já tinha aparecido isso nesses termos. Ela acabou não sendo aplicada concretamente porque o Telegram né, se adequou, mas eu acho que isso ultrapassa o limite do que a gente deveria buscar. Acho que o que está se buscando é uma suspensão do serviço no Brasil nos termos razoáveis. Acho que a punição a pessoas naturais e aparentemente há um pedido de suspensão também de aplicativos de VPN das lojas. Eu preciso ler a decisão. Isso me parece que ultrapassa o que deveria ser estabelecido aí dentro da decisão do ministro Alexandre de Moraes.
uma penalização extra, né? João, Eu eu vou acho que pedir licença para vocês, Raquel. Não sei se tem uma última pergunta, mas eu vou ter que entrar também num outro compromisso aqui. a gente te libera. Vou só colocar uma última pergunta, então. Se tudo isso poderia estar sendo evitado caso o Congresso tivesse conseguido regular as redes sociais. Acho que sim, acho que a gente estaria num cenário melhor. É evidente que não dá para, não cabe a nós fazer um nível de especulação tão alto, ainda mais com um personagem como Elon Musk, que parece disposto a desafiar qualquer lei em qualquer parte do mundo. Mas eu acho que a regulamentação das redes sociais estabeleceria um campo de regras mais claras, regras combinadas e que fazem com que os atores que estejam aqui, o Brasil é dos poucos países do mundo, eu acho que mantém tanta, no geral, tanta abertura para as redes sociais, né? Não entrou na disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e, na verdade, está agora sofrendo uma primeira suspensão efetiva aí de aplicativo com esse volume de usuários por uma opção de descumprimento de ordem judicial por parte do dono das plataformas. Acho que não é um dia bom, é um dia que eu espero que a gente possa superar com justamente uma plataforma que respeite as ordens judiciais e possa voltar ao ar aqui no Brasil.